Olá, oi, doutor Felipe, tudo bem? Tudo bom, doutora Adriana, e contigo? Tudo em ordem, tudo indo, né? Situação um pouco difícil, mas a gente vai levando, vamos tirando o que tem de bom nessa quarentena aí, Com certeza. tentando trazer conteúdo pro pessoal da forma como dá, né? Porque eu acho que todas as palestras estão suspensas, todas elas sendo feitas pelo meio digital, que é bom, né? Dá Sim, um desenvolvimento que a gente estava precisando, mas dá uma certa angústia, né? dá uma certa angústia, mas eu também acredito que esse seja um caminho cada vez mais utilizado. O da educação à distância, das palestras digitais, virtuais, até a ser agora adotado nos nossos tribunais também, né, a teleconferência. É um caminho meio que sem volta esse da utilização da internet. Graças a Deus, né? Porque a gente acaba economizando muito tempo também, né? Só também de ir para um lugar, voltar, acho que a gente acaba consumindo mais conteúdo, mas você deixa de ter aquele contato, né, com as pessoas, aquele network, que sempre faz a Com diferença, né? certeza, com É, certeza, com certeza. Essa é uma preocupação, né? O pessoal fala, fazer um home office, utilizar agora mais os meios digitais para fazer comunicação, palestra, etc. Mas a convivência do olho no olho, do contato físico, ainda é muito necessária. E pode fazer mal não ter esse tipo de contato, né? é verdade. Bom, gente, o pessoal já começou a entrar aqui, deixa eu só apresentar o Dr. Felipe Barco. Dr. Felipe é instrutor de oratória e comunicação, presidente da Comissão de Estudos e Oratória Forense da OAB de São Paulo. Tive o prazer de participar de um curso do Dr. Felipe lá na AGU, sobre oratória, e pedi que ele viesse aqui para falar um pouquinho para a gente de algumas técnicas que a gente pode utilizar, técnicas de oratória, que a gente já utiliza, né, no meio físico, mas que a gente poderia se utilizar nos meios digitais. Obrigado, doutora Adriana. Obrigado também aí pelo canal do Mercado Jurídico. Parabéns pelo canal. Obrigado a Obrigada. cada um dos que nos assistem aqui agora. Obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do trabalho e um pouquinho das dicas que a gente pode compartilhar a respeito de oratória nos meios digitais. Ah, só para perguntar, meu áudio tá bom? Meu áudio tá Tá, para chegando mim tá bem? bom. Que Só bom. vamos ver só o pessoal, se tiver algum problema, o pessoal manda aqui nos comentários, mas acho que tá tudo ok, porque às vezes eu recebo um áudio, mas eles têm outro. Legal. Acho que tá tudo Bom, bem. fiquem à vontade para mandar comentários, para mandar perguntas, se eventualmente acontecer alguma coisa. Na verdade, o que eu queria propor aqui é um bate-papo, agradecer o convite. O bate-papo que a gente tem aqui para levar hoje a respeito de oratória nos meios digitais é como é que a gente pode trazer a oratória do nosso dia a dia para teleconferência, para vídeos de YouTube, para lives no Instagram, para outros meios que a gente tenha de fazer e praticar a oratória, a comunicação, que não seja o do olho no olho. Como eu conversei agora há pouquinho com a doutora Adriana, cada vez mais, provavelmente, a gente vai utilizar os meios digitais para fazer essa comunicação. Já está acontecendo muito essas questões de live, de teledebates, teleconferências, webinars, que de um tempo para cá já vinha crescendo, agora com as questões de quarentena vêm sendo mais utilizadas ainda, e eu acredito que esse seja um caminho sem volta. Eu acredito que esse seja um caminho que as empresas vão começar a adotar para reunir os seus funcionários, que o Poder Judiciário vai poder começar a utilizar, grandes organizações vão utilizar também para fazer suas reuniões, enfim. Cada vez mais a gente vai utilizar esse tipo de comunicação. E bater um pouquinho aqui um papo com vocês, antes da gente entrar nos meios digitais, a respeito de princípios básicos da oratória. Eu não sou muito fã da palavra oratória, porque ela é associada a alguma coisa muito pomposa, muito cheia de cerimônia, muito formal. E é uma ideia errada, na verdade. A oratória, ela é uma combinação de ciência e de habilidades de falar, de se comunicar. O pessoal fala em público. Eu não gosto de ficar falando também em público, porque cada um sabe a diferença do que falar em público tem para si. Então, existem pessoas para quem falar para uma pessoa só, no olho, é muito difícil. Existem pessoas que têm a facilidade de falar com uma pessoa, mas têm dificuldade de falar para 5, 10. Outras pessoas falam para um teatro tranquilamente, mas não gravam para uma câmera. E é engraçado, porque a câmera, eu venho percebendo ultimamente com as pessoas que conversam comigo, é muito intimidadora. A gente não tem um público direto. O que a gente acaba tendo é um meio eletrônico aqui na nossa frente, com quem a gente fala, não tem uma reação, é frio. Quando a gente conversa com alguém no olho, a gente tem um pouquinho de reação,
ainda que seja no olhar, ainda que seja na expressão facial, e nos meios digitais a gente não tem isso. Esse Não tem feedback... como se pautar? Você não tem como Não, se pautar no feedback que você tá. Você não tem feedback para poder se pautar o que caminho levar? Mais ou menos exatamente, isso? o feedback de que caminho levar ou como a mensagem que a gente está passando é recebida. Às vezes a Aham. gente fala alguma coisa e se a gente está falando pessoalmente, aquela pessoa que está à nossa frente franze uma testa, dá um sorriso, encosta na Uhum. cadeira, vem para frente. Às vezes a gente não sabe interpretar esses sinais de uma forma racional, mas eles são interpretados de uma forma inata pelo ser humano. Isso acontece. Agora, muitas vezes no meio digital a gente não tem isso. E essa frieza da câmera intimida um pouquinho. Quando a gente vai falar, então, sobre as habilidades de falar em público, e a gente vai trazer também isso para os meios digitais, a gente precisa falar sobre a nossa habilidade de falar, de expressar uma mensagem, para que ela seja bem recebida do outro lado, para que ela seja bem recebida por quem está nos assistindo ou nos ouvindo, etc. Então, a gente vai precisar ter um bom domínio da nossa voz, da forma como a gente fala. Se existir imagem, uma forma boa de como nós somos percebidos visualmente falando também. E aí vai começar a haver uma preocupação, infelizmente, com qualidade de áudio, com qualidade de vídeo. Uhum. Existem estudos que falam a respeito do engajamento em mídias digitais. Será que pessoas que fazem vídeos no YouTube, por exemplo, de uma hora e meia para falar de um assunto relativamente curto, vão ter o mesmo engajamento do que pessoas que conseguem ser mais sintéticas? E a gente começa a perceber que é necessário cada vez mais a gente desenvolver algumas habilidades que no olho elas são importantes, eu tento enfatizar isso nas minhas palestras, mas que nos meios digitais elas são mais importantes ainda, como a clareza, a concisão, aprender a sintetizar ideias, porque na era da informação, infelizmente, as pessoas acabam fazendo esse consumo rápido e tendo muitas opções para pular de uma coisa para outra. Eu falo infelizmente porque no fim das contas o quanto de atenção que a gente tem acaba sendo reduzido. A gente tem segundos, poucos minutos, são minutos de ouro para Uhum. poder atrair a atenção de quem está assistindo a gente. Se não, na binha do Instagram vai haver uma outra live acontecendo, nos recomendados Tem, do e YouTube. uma segunda da outra, então não gostou aqui, já pula para outra e você acaba perdendo a audiência, assim, né? Falar de dedos. Exatamente. Então a gente tem que ter essas técnicas para conseguir Uhum. atrair a atenção das pessoas. Então, falando especificamente sobre isso, eu estou correndo um pouquinho porque eu sei que o nosso tempo é curto. No Instagram a gente é limitado em relação ao tempo Acho que é uma da hora, live. É é uma hora. isso. Então eu vou tentar dar uma acelerada. Aí se o pessoal tiver pergunta, quem quiser interromper, por favor, fica super, super à vontade para falar o que precisa falar. Em relação à forma como a gente fala, a gente tem que tentar sempre engajar as pessoas. É claro que a gente aprende a ter uma comunicação desde quando a gente é criança e a gente desenvolve essa comunicação da forma como a gente aprende pelo resto da nossa vida. Agora, eu convido cada um que tiver a oportunidade de estar assistindo essa live agora ou assistir uma gravação, enfim, ou que possa conversar entre as pessoas que conhecem, amigos e familiares, quem já teve a oportunidade de pensar na forma como se comunica. Quem já teve a oportunidade de falar, de pensar em como fala e em como utiliza a própria voz, em como vai querer passar as mensagens que passa. Poucas pessoas fazem essas reflexões e eu costumo parabenizar de coração quem realmente faz, porque já é o primeiro passo da consciência para querer melhorar e levar à frente uma comunicação melhor, uma comunicação mais eficaz, que nos meios digitais é tão importante quanto ou mais importante do que quem faz isso pessoalmente. Uhum. Então, o que eu via de regra recomendo não é que a gente encarne um personagem. Muita gente fala assim, eu vou falar na câmera, ou eu vou falar em público. Isso se aplica aos dois. Então, eu vou aplicar um personagem, eu vou ficar duro, eu vou falar mais solene, eu vou utilizar um vocabulário diferente. O que eu via de regra recomendo é que as pessoas acabem mantendo o seu vocabulário normal, mantendo a forma como se comunicam normalmente, mas que pensem como se comunicam no dia a dia, para que possam levar o próprio dia a dia para frente da câmera ou para uma conferência, enfim, para um meio no qual for utilizar. Até porque dizem que 2020 também é o ano do podcast. E cada vez mais a gente tem pessoas que não utilizam a imagem, mas se utilizam da voz, como novos programas de rádio sob demanda. Então, como utilizam a voz.
E é engraçado porque a forma como a gente vai se comportar na frente de uma câmera ou num microfone é muito do que a gente se comunica no nosso dia a dia. Então, quando eu falo, poxa, tentem não vestir uma máscara nova para comunicação específica, é porque as pessoas percebem que a gente está usando uma máscara. Então, a gente já começa aquele vídeo super para cima, mas naquele sorriso meio forçado, tal, tal, tal. As pessoas sabem que isso está acontecendo. Você tem uma modulação de voz que, na verdade, via de regra na sua vida é mais tranquila, você tem um jeito mais tranquilo de falar, um jeito mais sereno, até porque você gosta de fazer o seu raciocínio de uma certa forma. Se você não tem uma técnica muito apurada e você tenta ser super alegre, super explosivo e tal, as pessoas percebem que aquilo não é real. Então, não existe um jeito certo de fazer, mas eu recomendo que a autenticidade seja uma marca registrada nas comunicações virtuais, porque as pessoas percebem. E aí você vê aquela coisa, poxa, uma pessoa que está sendo forçada, eu vou assistir ela por quê? Vou fazer isso para quê? O que me traz? Ela precisa desse artifício. Eu acredito que não me traga tanta coisa boa. Dentro disso, do aprendizado, da gente mexer com a nossa comunicação, também vem o quanto a gente domina um determinado assunto. Não adianta nada a gente querer vir fazer uma live, marcar um vídeo, fazer uma conferência, um podcast, se eu não domino o assunto sobre o que eu vou falar. E na era da informação, a gente tem que estar muito certo das coisas que a gente vai dizer. Tudo bem, a gente não precisa ser o maior conhecedor do mundo em algum tema, até porque se for o caso, a gente nunca vai abrir a boca para nada. Sempre tem alguém que conhece alguns detalhes que a gente não conhece sobre um determinado tema. Mas tomar cuidado para não jogar uma informação errada. Para, se tiver um número para apresentar, ir atrás do número, ir atrás dos fatos, ir atrás das notícias que embasem uma determinada opinião, né? Ter as coisas para Até falar. porque um pouquinho diferente do que, às vezes, uma palestra que a gente está dando, que foi uma informação passada, você até pode corrigir a informação que é colocada, de repente, numa live, que vai ficar gravada depois, você pode voltar para ver, né? Então, de fato, realmente se preparar para poder, enfim, deixar uma coisa registrada certa, né? É mais difícil você consertar. Exatamente. Ou se eventualmente for uma aproximação, se eventualmente for uma informação que não se tenha precisão, fala. Né? Olha, eu tive a notícia que tal coisa, não confirmei, mas existe aí uma fonte que me informou e tal. Acho que a gente pode sempre estar tomando um pouquinho desses cuidados. Né? É bom que a gente tenha, dentro da questão da comunicação que a gente traz, o hábito de ler, porque a nossa comunicação passa pela forma como a gente recebe a informação e assimila. Então, leitura para se livrar de vício de linguagem, para aprender a construir alguns tipos de raciocínio, de ganchos de raciocínio, para não ficar uma coisa picada, para não ficar uma coisa jogada, para não ficar uma coisa lida, porque às vezes a gente vai falar uma coisa numa live de Instagram, por exemplo, ou num discurso online, e a pessoa faz o quê? Ela lê o discurso ou o texto dela, fala assim, eu vou deixar pertinho da câmera aqui o meu texto. E não vai dar para perceber, né? E não vai dar para perceber, e dá para perceber. É como, pessoalmente, quando a gente olha nos olhos. Faz muita diferença de quem está nos assistindo. E é outro tom, né? Não sei, eu quando vejo a pessoa, eu mesma, né? Quando vou ler, eu uso um tom e quando você está falando, você usa outra entonação. Eu acho que mesmo o tom que a gente, né, se comunica, quando você está lendo é um e, né, só disso a gente já tem a diferença, você já percebe que a pessoa não está falando para você, que ela está lendo. Sim. É por isso que eu digo que eu acho que a leitura fora de materiais diversos no nosso dia a dia ajuda a gente a construir um raciocínio, a manter um tipo de raciocínio, para que quando a gente vai fazer um discurso, a gente não precise ler o nosso discurso ou a nossa apresentação. Até porque quando a gente faz a leitura de um discurso, de uma apresentação, a gente perde a naturalidade. E as pessoas buscam essa naturalidade. As pessoas buscam alguém que fale de uma forma natural, demonstra que conhece um determinado assunto, que domina um determinado assunto e que compartilha o conhecimento a respeito daquilo. Eu já vi algumas pessoas falando, poxa, se eu vou ver uma palestra, ou se eu vou ver uma apresentação, qualquer coisa, uma live, enfim, que tem uma pessoa que lê o conteúdo, eu prefiro eu mesmo ler. Ou buscar um audiolivro, ou né? Eu busco alguém que dá opinião, que fala o que pensa, que fala o que foi buscar, que me traga alguma coisa de diferente. E aí a gente vai passar bastante pela questão do planejamento. Não adianta nada falar assim, eu sou advogado, sou procurador, e eu falo sobre tal tema.
Ah, agora surgiu uma decisão do Supremo que é da minha área de interesse. Ah, eu vou falar hoje à noite, então, a respeito. Se você não estudou esse tema antes, se você não está 100% preparado para falar, não adianta querer gravar ou querer fazer material de repente, na mesma hora, sem o devido preparo. Porque você não vai conseguir ter o desempenho que você gostaria de ter, você não vai conseguir passar para as pessoas que você conhece daquele assunto, é mais capaz que você cometa algum tipo de erro que poderia ser bastante evitado. E quando você erra, você perde engajamento. Assim como quando você acerta, você ganha engajamento. Então, trazer um pouco da naturalidade e trazer a sensação para as pessoas de que você conhece aquele assunto, aquele tema, de que você fala sobre aquele assunto com uma certa desenvoltura, é primordial para ganhar um pouco de autoridade online e para ganhar um pouco de engajamento, porque é isso que as pessoas buscam, no fim das contas. A gente faz live, a gente faz reunião online, até mesmo quando a gente faz sustentação oral, e eu falo sobre isso pessoalmente, eu falo isso online, a gente quer o engajamento das pessoas que estão nos ouvindo. O pessoal fala assim, mas o desembargador fica ali atrás do computador só fingindo que ouve o que eu estou falando. Se você não se mostra preparado, se você não se mostra bastante, tendo muito conhecimento daquilo que você está falando, ele vai achar que você vai cair na vala comum e que você não vai falar nada muito aproveitável. Então, o preparo para falar em mídias digitais é tão importante quanto pessoalmente. Não é só porque a gente vai colocar no Instagram que é menos importante. Eu acho que já foi aquele tempo em que internet era coisa de quem só queria brincar, de que conteúdo online já não é para ser levado a sério. Cada vez mais o conteúdo online é levado a sério, é levado como fonte, é levado como prova, é levado como material de estudo, material de informação, e é para ser levado muito a sério. E esse trabalho que a gente faz de propagando o conhecimento nas mídias digitais é um trabalho acadêmico e quase jornalístico, porque É isso mesmo. é verdade. É bem isso mesmo. A gente, às vezes, quando eu chamo as pessoas para virem aqui no mercado jurídico falar, eu falo assim, eu fico como uma repórter, né? Fico perguntando, dou minha opinião, dou meu, né, Claro. alguma coisinha, faço algum comentário, mas assim, eu estou mais perguntando, né, puxando o conhecimento da pessoa e que nem você falou, é um trabalho jornalístico mesmo. Exatamente. É praticamente uma entrevista. Exatamente. E além disso, tem a questão da concorrência também. Eu achei muito legal quando eu cheguei no seu canal aqui do Mercado Jurídico e eu percebi que tem diversos amigos meus que provavelmente ou são amigos em comum que a gente não sabe, ou são pessoas que um conhece, o outro não, enfim, que acompanham o seu canal. Então, no fim das contas, o alcance que a gente tem na internet é muito maior do que o que a gente às vezes imagina. Você pensar que tem uma live, tem um vídeo no YouTube, tem um podcast sendo ouvido, que 1.000 pessoas ouviram, que 2.000 pessoas ouviram. Se você falar que um canal de YouTube tem 20.000 seguidores, para proporções que a gente tem hoje em dia, é pouco. Né? Você fala, mas existem youtubers adolescentes que têm milhões de seguidores. É verdade, mas tem cidades no estado de São Paulo que não tem 20.000 pessoas. Exatamente. Então a gente tem um alcance aí de muitas vezes conseguir falar para a população quase de um município do estado de São Paulo. E a gente tem essa responsabilidade. Assim como o jornalista tem a responsabilidade sobre o que ele publica, como os profissionais do direito têm a responsabilidade sobre aquilo que eles escrevem dentro de processo ou mesmo fora. Todo mundo, seja do jurídico ou seja fora do jurídico, tem a responsabilidade sobre aquilo que publica nos meios digitais. E publicar desinformação, eu acho que é uma das coisas que a gente não precisa hoje em dia. E é uma das coisas que tira a credibilidade de quem está querendo se comunicar. Então, passa... E eu acho que macula um pouco a marca pessoal, né? A gente teve uma live há umas 2 semanas atrás falando sobre branding, personal branding, né? E assim, o marketing de conteúdo, se a gente utilizar no personal brand e tudo. E quando você passa, de fato, uma informação errada, aquilo te marca pessoalmente, né? Pessoalmente, sim, profissionalmente, mas assim, diretamente ligado a você. Então tem que, de fato, ter muito cuidado. Com certeza. E aí não só com relação à veracidade de informação, mas em relação ao tipo de opinião que você passa, em relação ao público que você quer atingir. A gente vive numa época de extremos.
E é muito fácil a gente passar uma informação extremada, porque é uma opinião que a gente está dando aqui. Mas a gente tem que pensar, poxa, será que a opinião que eu vou dar pode ter algum impacto na minha imagem? Pode ter algum impacto no que as pessoas vão achar daquilo que eu vou falar? A bem da verdade, eu falo para a gente tentar não vestir uma personagem quando a gente fala, para que nós sejamos nós mesmos, mas é indissociável que o que a gente apresenta faz parte de uma imagem que as pessoas percebem da gente. Então, qual é a imagem que eu quero passar? Isso passa por um planejamento. Quando a gente vai fazer uma comunicação no meio digital, seja ela regular, como por exemplo um canal de YouTube, um canal informativo de Instagram, seja esporádico, porque eu divulguei o material, porque eu vou fazer uma sustentação oral, porque eu vou fazer uma participação, a gente tem que pensar no comecinho do nosso planejamento, qual é a imagem que eu quero passar, o que eu quero passar aqui, qual é a mensagem que eu quero dar, qual é o público que eu quero atingir. A gente tem que saber disso, porque no fim das contas ninguém atinge todo mundo. Existe canais de imprensa ou no YouTube que visam determinado segmento da sociedade. E tem para todo mundo. Então, tem para o advogado, tem para o engenheiro, tem para o jornalista, tem para o empresário, tem da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. Está todo mundo hoje na internet, todo mundo atingindo públicos diferentes. E a gente precisa ter essa noção. Quem que eu quero atingir? Por quê? Como que eu vou fazer isso? E a gente tem que começar a fazer esse caminho. Quando a gente e com o objetivo também, né, de atingir essas pessoas, né? Porque com quando às vezes a gente vê aqui muitos advogados, de repente, que vão fazer enfim, produzir um conteúdo em live ou em vídeo, eles querem mais clientes ou eles querem só um posicionamento profissional para uma palestra, né? Acho que tem toda... E até a linguagem, né? De repente, que você vai utilizar. A pessoa fala muito, se você quer buscar clientes na internet, de repente, você não vai poder usar o seu juridiquês, né? Exatamente. O seu juridiquês tem que ficar de lado, senão a pessoa não vai entender, você não vai atingir o seu interlocutor. Exatamente, exatamente. Eu brinco, eu digo que lugar de formar tese é na academia, é na universidade. Então, a pessoa tem que pensar, no caso do advogado ou do operador de direito, que se ele fizer um canal de notícias no Instagram ou no YouTube e começar só a postar notícia, a utilizar muito do juridiquês, ele não pode esperar um engajamento de milhões de pessoas, porque não há milhões de pessoas no país que falam aquela linguagem, que se interessam por aquele tema. Por outro lado, via de regra, quem está no mercado jurídico e faz esse tipo de conteúdo digital, ele faz principalmente pela construção da autoridade e para disseminar o nome dele no mercado ou no meio. Então, passa por um planejamento, fazer esse pequeno estudo, colocar aquele estudo entre aspas, a respeito de quem ele quer, como ele vai fazer isso, qual é a linguagem que as pessoas utilizam, e linguagem que eu falo em relação a tudo. Por exemplo, se a gente fosse bater esse papo pessoalmente e a gente tivesse agora 15 pessoas numa sala de aula, como pessoas que estão aqui nos assistindo, eu provavelmente não estaria de camisa polo na minha casa, né? Eu estaria de terno, provavelmente, falando para vocês, numa sala de aula, na qual provavelmente haveria um ambiente muito mais sério, muito mais solene, enfim. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar como é que a gente vai querer chegar nas pessoas com quem a gente vai falar. Aqui, eu tento levar como um bate-papo de pessoas que estão levando a conversa de uma forma bem leve. Se eu quero construir autoridade dentro de um nicho específico que tem mais formalidades, provavelmente eu tenha que construir a minha imagem de um outro jeito. Eu precise me vestir de uma forma diferente. Tanto que isso é muito utilizado, já não é de hoje. Você pode ver na televisão, vão entrevistar um advogado, tem a biblioteca atrás, é o advogado interno, tal. Vão entrevistar um médico, o médico tá de jaleco, estetoscópio pendurado no pescoço, e toda aquela coisa da construção da imagem, que é para que a gente consiga ver como as pessoas percebem a gente. E isso é muito importante nos meios digitais. Faz parte da construção da nossa imagem perante as pessoas. A forma como a gente se comporta também. Eu vou gesticular mais, eu vou gesticular menos. Eu gosto de ser uma pessoa um pouco mais descontraída, então eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar, eu gosto de utilizar uma comunicação um pouco mais leve, mas eu também conheço e respeito, não tem certo e errado, tem só preferências.
colegas que preferem uma comunicação mais séria, uma comunicação mais direta ao ponto, uma comunicação, enfim. Vai depender muito do tipo de comunicação que a gente quer estabelecer. E nas mídias digitais isso é muito importante, porque a gente precisa manter uma certa regularidade para criar uma identidade. Então, não adianta nada. Hoje eu faço um vídeo de tal jeito, amanhã eu mudo completamente o cenário, o meu jeito de me vestir, depois de amanhã eu faço um outro vídeo que eu ajo de uma forma diferente. Eu não vou conseguir manter uma regularidade. Quem me assistiu da primeira vez e gostou, assistiu a segunda, não gostou, não vai assistir mais. Quem assistiu da segunda vez perdeu o primeiro. Vai ver o primeiro, vai ver que não tem nada com nada. Então eu acredito nessa criação também no meio digital de uma identidade. Não é uma persona, é uma identidade. A gente ser percebido como a gente quer ser percebido. E tentar fazer isso sem que se perca muito da naturalidade. Eu acho que a naturalidade é muito importante. E eu acho que todo mundo que você vai ver nos meios digitais que faz sucesso, que tem um bom engajamento, que tem uma boa audiência, são pessoas que ou são muito naturais, são elas mesmas ali, ou que conseguem dominar a técnica de uma forma tal que elas conseguem parecer muito naturais no vídeo e criar uma identidade própria para aquele tipo de atividade. E aí, no mercado jurídico, no mundo jurídico, eu acho que não pode ser diferente. O mercado jurídico, eu acho que mais do que qualquer outro, é pautado em imagens, é pautado em como as pessoas nos percebem. Isso. Então, é muito importante que a gente tenha uma imagem que se adequa à profissão, àquilo que a gente faz, àquilo que a gente quer vender e aos serviços que a gente presta ou à atividade que a gente desempenha. Porque quando eu falo sobre isso, o pessoal fala assim, você fala só para advogados, porque você advoga. Não, eu acho que esse tipo de dica vale tanto para quem advoga, como para quem trabalha no Ministério Público, na Procuradoria, na magistratura. Hoje ninguém está salvo das mídias digitais. A quantidade de juízes que a gente tem fazendo, produzindo material digital, de procuradores, de defensores, de promotores, enfim, é muito grande. E cada um mantendo o seu jeito de fazer as coisas. Isso ficou muito claro, por exemplo, no comecinho de toda essa questão de quarentena, quando os tribunais começaram a assumir algumas audiências digitais, algumas reuniões colegiadas digitais, você viu só o ministro ali, ele estava sem gravata, né? Você viu ali o desembargador de camiseta. Você não espera ver o desembargador de camiseta. E é diferente. Isso é uma coisa assim, que eu já trazia até antes, porque na época que eu fiz cursinho, enfim, né, a gente tem aquela imagem, tem vários professores promotores, procuradores da República, procuradores federais, da Fazenda, enfim. Então, assim, você vai no cursinho, você tem todos eles lá de terno e gravata, e aí começou até a explosão do Instagram, né? Sim. E aí eu comecei a ver vários desses professores de camiseta. Eu estranhei. Mas assim, de repente, justamente como eles estão querendo atingir um público de concurseiros, talvez não necessariamente advogados também, às vezes, estaria ok. Mas eu estranhei e falei assim, eu acho que isso tira um pouco da autoridade daquilo que a pessoa está falando. Sim, né? sim. Foi uma coisa que eu percebi. E é engraçado que é pela imagem, né? É claro que ninguém aqui está falando que o desembargador vai jogar pior porque ele está de camiseta na casa dele. Não, é só aquela imagem de seriedade, assim, você fala, exatamente. Gente, mas né, tem alguma coisa estranha, assim, você não está aquela questão, você já está acostumado, né, a receber a informação naquele formato, né, um cara engravatado, então esse é estranho um pouco. Exatamente, aí você vê, sai no jornal, poxa, você viu que o desembargador estava de camiseta, você fala, E quando a gente produz esse tipo de conteúdo é mais ou menos semelhante. A gente está passando a nossa imagem, que é uma imagem profissional, que infelizmente ainda vive muito da imagem. O profissional do direito, nossa, você estudou direito, você deve falar super bem, você deve ler 24 horas por dia, 7 dias por semana, você deve conhecer muito de diversos assuntos. E quando a gente vai passar isso numa comunicação digital, numa comunicação online, a gente precisa pelo menos não desapontar as pessoas, para que elas tenham, ok, pelo menos um advogado normal, essa pessoa pelo menos um desembargador normal, aquela pessoa está sendo, né? E tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. É claro que, poxa, trabalhando em casa, ou
num local que não é um escritório, um fórum, etc., a gente vai precisar tomar alguns cuidados. Por outro lado, a gente tem uma certa liberdade de criação também. Então, é um bom ambiente para a gente poder jogar uma opinião, para a gente tentar criar autoridade dentro de um tema, para a gente conseguir ficar mais conhecido dentro de um meio ou de um determinado local. É uma forma de comunicação fácil. Então, tem gente que vai ouvindo vídeo do YouTube, Spotify, no carro, vai ouvindo os podcasts no metrô, faz o download e vai junto com você. E a forma como a gente faz isso é muito diferente. Eu sempre dou algumas dicas nos meus cursos, nas minhas palestras, que são as dicas de voz. E eu acho que aqui elas ficam mais importantes ainda, que é o da gente tentar sempre controlar a forma como a gente fala, para poder passar a nossa mensagem, porque a nossa voz reflete muito daquilo que a gente pensa, da forma como a gente se sente no momento em que a gente está falando. Então, basicamente, a nossa voz, a gente utiliza 3 elementos básicos que a gente pode modular, que é a velocidade, o volume e a altura. Quando eu falo em altura, a gente pensa do grave e agudo, e não volume, com coisas separadas, isso. E é curioso que esses três elementos, eles são intimamente ligados. E se eu pensar em algo muito agudo, via de regra, eu penso em muito rápido, e eu penso num volume muito elevado. Por outro lado, se eu penso do contrário, eu penso num volume mais baixo, falando mais grave, de uma forma mais lenta. E dentro deste espectro, dentro desses extremos, eu tenho um caminho todo, eu tenho uma gama de tonalidades que a nossa voz faz. E é uma gama que a gente utiliza no dia a dia de uma forma muito natural. Todos os dias, com todo mundo com quem você vai conversar, a voz ela nunca é linear, ela é sempre altos e baixos. Acontece que quando a gente resolve falar em público, ou quando a gente resolve falar para a câmera, a gente fala, não, agora eu vou falar para a câmera. E aí você fica ali meio 2 de paus e passa o seu discurso, aquilo que você tem para falar, de uma forma muito uniforme, de uma forma muito homogênea. E isso é ruim, no fim das contas, para o seu discurso. Primeiro, por causa da perda da naturalidade. Eu preciso enfatizar bastante isso. Depois, porque as pessoas esperam uma certa dinâmica. Elas esperam que quem está falando com elas tenha um pouco disso também. Então, a gente precisa aprender a se soltar na frente da câmera, ou falando em público, a modular a nossa voz de acordo com aquilo que a gente quer falar, de fato, e se sente no momento. E as pessoas, de regra, falam, não, vou falar devagar, vou falar mais pausado, vou tentar falar mais controlado. E as pessoas fazem isso meio que sem pensar no motivo pelo que elas fazem isso. E elas fazem isso porque esse tipo de voz traz um certo controle, uma sensação de controle para quem está falando e para quem está ouvindo. E aí toda aquela coisa de gerar confiança, de gerar credibilidade. Acontece que muitas vezes a mensagem que a gente passa não condiz com aquele tom de voz que a gente escolheu. Então a gente precisa até se preparar para saber qual é a emoção que a gente quer causar nas pessoas. Qual é a mensagem que a gente quer passar. E se aquela mensagem precisar pedir uma elevação de um tom de voz, pedir que eu fale mais rápido, que eu tente chamar a atenção de alguma forma, eu posso utilizar. Eu falo para os alunos ou para quem assiste as palestras sempre, quando vão fazer uma sustentação oral, por exemplo. Quem faz tribunal do júri está muito acostumado a variar muito a voz, a utilizar muito o corpo. Quem faz sustentação oral, não. E as pessoas às vezes me perguntam, poxa, Felipe, mas você levanta a voz fazendo sustentação oral? Eu falo, levanto. E todas as vezes que eu levanto a voz, eu, via de regra, tenho a atenção dos magistrados, que se não estavam prestando atenção antes, serve como um chamariz. E as pessoas têm esse medo de fazer isso. E nas mídias digitais é mais ainda. Você vai gravar um vídeo e você fala, poxa, mas eu vou gritar com a câmera. Não é gritar, né? Levantar um pouquinho a voz, acelerar um pouquinho, tentar trazer um pouco mais de emoção. Quando a gente fala que quando você tem a câmera junto, eu não sei se o que eu vou falar é pertinente, mas que me veio uma coisa à cabeça. Quando a gente está, por exemplo, assistindo um jornal, a gente sempre tem a alteração de câmeras, então está começando numa câmera, então assim, essa alteração faz com que você não perca a atenção, né? Justamente você, uma câmera mais perto, uma câmera mais longe, então essa dinâmica de você alterar o cenário, e acho que é mais ou menos isso quando você está, dependendo da sua voz, né? Você não tem como alterar o cenário, você capta a atenção das pessoas e acaba mantendo, de repente, né, você dando a ênfase no que precisa, você consegue captar mais a atenção das pessoas.
Sim. Não sei se eu falei alguma besteira, mas foi uma coisa que me veio na cabeça. Quando você falou do alterar o tom de voz, a primeira coisa que eu pensei foi, né, realmente, quando a gente vê um vídeo, inclusive nas edições de vídeo, normalmente você vê que é mais de uma câmera, né, que eles Sim, filmam. isso. E de repente é uma forma de você captar a atenção da pessoa que está assistindo, né? O corte da câmera, ele serve tanto para efetivamente fazer um corte no vídeo Uhum, que tá sendo publicado, que está sendo vinculado, mas via de regra ele também dá uma mudança de tom, para uhum, que a pessoa que está falando não faça uma mudança de tom brusca naquele momento, naquele foco de câmera. Então ele corta para outra câmera, naquela outra câmera talvez ele possa fazer uma alteração. Então veja que é todo um uhum. contexto para que quem está vendo, para quem está assistindo, sinta uma comunicação mais natural, sinta uma comunicação mais envolvente, de mais credibilidade e se sinta melhor naquele ambiente. Uma dica legal que a gente traz do telejornal para cá, ou muitas vezes da comunicação via rádio também, quando a gente faz um vídeo, a gente se refere às pessoas no singular. Então, o pessoal vai começar uma live no Instagram. Live no Instagram até tudo bem, porque tem um monte de gente junto, tem os comentários subindo e Uhum. tal. Mas é um vídeo de YouTube, é um vídeo gravado, é um podcast, enfim. O pessoal começa assim, oi gente, tudo bem? Vocês estão aí, tal, tal, tal. Quem está te assistindo, via de regra, está te assistindo sozinho. Quem está te Uhum. ouvindo, via de regra, está te assistindo sozinho. Então, a utilização do singular ajuda a criar essa intimidade, ajuda a criar essa Interessante. proximidade. E é uma técnica que o pessoal utiliza muito. Se você for assistir um jornal, se você for ouvir o rádio, via de regra, o locutor ou o apresentador, ele se refere ao espectador ou ao ouvinte no singular. Ah, você que está me ouvindo, você ouvinte, você telespectador, que trabalhou o dia inteiro e quer saber das notícias, tal, tal, tal. Uhum. Ajuda a trazer um pouco dessa criação de vínculo e aprender a atenção. E dentro dessa gama de formas digitais de se comunicar, existem essas manhas, né? Essas dicas que a gente pode usar para conseguir também um maior engajamento, uma maior audiência. Uma delas é essa, a de se referir às pessoas sempre no singular. Eu sei que agora eu não Uhum. posso, eu não estou podendo falar muito, eu tive um problema aqui com a iluminação da minha casa, eu estou no escuro, mas o seu exemplo de Não, mas tá bom. iluminação é um bom exemplo, né? É, existem estudos que falam a respeito do áudio e do vídeo, de comunicações gravadas em vídeo, lives do Uhum. Instagram ou YouTube, porque as pessoas percebem que o conteúdo feito, bem produzido, é um conteúdo de mais credibilidade, eles ligam a imagem ao conteúdo. Mais da forma agora como a gente se apresenta, como a gente apresenta o nosso vídeo, ou o Uhum. nosso áudio. E eu faço uma brincadeira que poxa, as pessoas gravam palestra, e às vezes a palestra tem 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e parece que as pessoas estão falando dentro do banheiro. Dá aquele eco, né? A gente tem Sim. um áudio complicado de ouvir, tá muito escuro, tá muito embaçado. E as pessoas esperam chegar no conteúdo. A pessoa vai mudar de canal, vai mudar de vídeo, vai ficar em outra coisa, porque a produção daquele vídeo não está bem feita. Então, outra dica que eu dou para quem vai começar a fazer comunicações via digital, seja live, seja outros tipos de gravação em vídeo ou em áudio, é para que cuidem da forma como produzem e publicam os seus conteúdos. Então, vai gravar um vídeo, vai fazer uma live, a gente pode utilizar alguns meios que não são caros, são baratinhos de serem utilizados e ajudam muito. Então, eu não tenho muito dinheiro para comprar um microfone. Compra um fone de ouvido com microfone É. embutido. Não vai ser Outro dia eu 100%. vi um caso, porque agora tem aquelas luzes, né, para celular, né? Nem sei como é que chama, mas a redonda, né? Aquelas redondinhas? Que dá. E aí, outro dia eu vi uma técnica ótima. A pessoa ligou acho que no YouTube, acho que tem alguma imagem, e aí dá aquela luz assim no rosto, e aí a pessoa estava usando aquilo, assim, as pessoas se reinventam, falando, eu tô sem dinheiro para Sim, comprar, e é o que você falou, tem como, você tem como substituir, né? sim, sim, Pelo menos um pouco, não vai ficar igual, lógico, mas até porque você tem que ficar, né, na frente com uma TV na sua frente para poder fazer a live, claro. mas de repente, para criar uma iluminação um pouco melhor, Assim, a gente tem várias técnicas que a é. gente pode utilizar, né? É, fontes de luz natural costumam ser boas para isso. Então, Uhum, tem gente que fala assim, poxa, eu não tenho uma iluminação decente na minha casa. Faz perto da janela. Esteja é. perto da janela no fim da tarde, dá uma iluminação ok. Não é incrível, mas é ok.
Enfim, tentar estar perto de locais brancos se você não tem uma iluminação bacana, enfim. Mas eu acredito também que se eventualmente a pessoa resolve começar a investir nisso de uma forma mais pesada, seja benéfico para ela investir em alguma coisa assim. Não custa tão caro e você consegue ir montando aos pouquinhos. E faz muita diferença em quem vai te perceber. Eu gosto muito de ouvir podcast, adoro ouvir podcast. Conheço muitas pessoas que produzem podcast e via de regra falam assim, Felipe, eu ouvi meu podcast, me diz o que você achou. Falo, digo. Aí eu ouço 5 minutos de podcast e eu falei, desculpa, eu não consegui ouvir mais. Porque parece que você tá num éter assim, falando, e parece que tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo, é difícil de ouvir, distrai, a sua mensagem chega com ruído. Ela não é eficaz, ela não chega da forma como você gostaria que ela fosse passada. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão começando a se preocupar com isso. 1 ano atrás, 2 anos atrás, se a pessoa tinha um podcast, por exemplo, que tinha uma produção de áudio bacana, não precisava ser nada profissional. Se ela gastasse 1 hora do tempo dela para aprender a mexer num software legal e um tempo cuidando da forma que ela grava o áudio dela, era metade do caminho para ela fazer sucesso. Porque só tinha coisa caseira na rede. Hoje, agora principalmente com a questão da quarentena, os grandes meios de comunicação já estão investindo em podcast. Então você tem podcasts sendo gravados em grandes estúdios, em estúdios profissionais, com editores, com diretores, com equipamento profissional. Então hoje você precisa se diferenciar de outras formas. Gravar na sua casa, dentro do quarto, sem um microfone de fone de ouvido que seja, pedir para eventualmente ser jogado no esquecimento, porque as pessoas esperam um pouco da qualidade. E o vídeo é a mesma coisa. O celular, com uma imagem cada vez melhor, né? Já grava em altíssima resolução. Por que a gente descuidaria dessa parte? Mas eu tenho um ótimo conteúdo. Tudo bem, mas a gente precisa se apresentar bem também. Não tem que ser agradável, né, de você ficar acompanhando, né? É a mesma coisa quando você vai ouvir uma música. A música não tá num tom legal, por mais que você goste da música, você não vai ficar ouvindo se ela não estiver... se o som não estiver limpo, né? Você pode até gostar da música, mas a música não tá boa, você não vai ouvir. Acho que é a mesma coisa, você pode ter o conteúdo, mas se aquilo te incomoda, né? E o áudio eu estava vendo que é uma das estratégias mais promissoras de marketing de conteúdo, justamente pela falta de tempo das pessoas hoje em dia. Então, assim, você precisa ouvir a notícia, mas você não tem tempo, né? Ou ouvir um conteúdo. Então, as pessoas estão cada vez mais se socorrendo desse tipo de meio para receber palestras, enfim. É verdade, é verdade. E é engraçado porque o áudio caiu do esquecimento durante um tempo. Antes dessa questão do podcast, tinha o rádio, o pessoal parou de ouvir um pouco, aí foi muito pro YouTube, mas hoje as pessoas não têm mais paciência de ficar 100% no vídeo, de ficar gastando bateria de celular, hoje que é um ativo, um escasso, né, para ficar assistindo, e às vezes o áudio é mais proveitoso. E dentro desse contexto a gente precisa pensar também no tempo que a gente vai gastar para fazer o nosso conteúdo. Porque vídeos de YouTube, por exemplo, de 1 hora, você tem que ter muito conteúdo para falar. Se você não tem muito conteúdo para falar e não falar o seu conteúdo muito bem, ou você está enrolando um pouco, ou você está repetindo o que você já falou, ou você não tem uma habilidade de comunicação tão boa assim. E aí você não vai conseguir prender a atenção das pessoas, que é o que a gente quer. Foi aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Os meios que a gente tem para engajar as pessoas e prender as pessoas no nosso conteúdo. Então existem estudos que falam a respeito de tempo ideal de vídeos do YouTube. Eu gosto até às vezes de assistir vídeos um pouco mais longos, quando eu estou entre coisas para fazer e tal. Eu falo, poxa, tenho 20 minutinhos aqui, o que dá para assistir? São pouquíssimos os vídeos de YouTube de 20 minutos, com qualidade. Vídeo de YouTube hoje tem 5 minutos, 10 minutos, estourando 12. Você fala, poxa, eu vou falar aqui rapidinho sobre esse tema. Quanto tempo tem? 1 hora. É bom que seu vídeo seja muito interessante, porque senão, de fato, não dá para aprender todo mundo. Eu brinco assim, que o vídeo você não tem como dar uma busca, porque às vezes quando a gente tem um texto muito longo, eu quero saber a parte do texto que fala sobre, enfim, determinado assunto. Você consegue dar lá um Ctrl L e achar. No vídeo você não tem isso, né? Então, aí às vezes você se perde, porque às vezes você quer um ponto específico que foi tratado, né, numa reunião, enfim, e aí você não consegue achar, e você se perde, né? Aí você vai buscar um que seja mais objetivo. Com certeza. E isso acontece
quando a gente não faz muito do planejamento, ou a gente não tem muita experiência falando, fazendo apresentações, a pessoa gosta de introduzir demais. Aí, a hora que vai falar efetivamente sobre o conteúdo dela, já está lá na frente do vídeo, já passou mais de meia hora, fala pouco sobre o tema específico, sobre aquilo que queria falar, e quem está assistindo fala, poxa, 10 minutos passaram e a pessoa não entrou no tema ainda. Poxa, aí dá a busquinha lá para frente um pouquinho, aí passou já. Aí, poxa, e aí? Aí já foi também, já perdeu. Isso você consegue identificar que já falou, né? Porque às vezes você passa um pouco e vai vindo até o final e fala, nossa, falou naquele meio que eu cortei. É verdade. Né? Vira e mexe, acontece isso comigo. Aí volta mais um pouco, enfim. É verdade. Eu passo o vídeo e falo, poxa, mas ele não falou sobre o que eu quero falar, né? Mas não tem como dar a busca. Sim, a gente tem que ter um pouco desse discernimento e dessa pesquisa que a gente tem que fazer. Existe uma ciência por trás. Existem pesquisas muito sérias por trás dessa questão do engajamento, por essa questão da permanência das pessoas no conteúdo. Às vezes você abre o Instagram e tem 10 lives rolando ao mesmo tempo. É uma concorrência muito feroz. E aí você tem que escolher uma para assistir. Você vai, via de regra, pela autoridade. Você fala, poxa, essa pessoa aqui é um professor universitário, é um procurador importante, uma pessoa que tem uma super educação. E um advogado que tem um bom preparo, um bom advogado, mas não tem todo este nome ainda no mercado jurídico, ele vai perder o espaço dele porque existe alguém de mais nome do que ele falando no mesmo momento. Entre aspas, é um azar. Né? E aí, como é que aquela pessoa pode tentar captar aquela atenção? Fazendo um ótimo conteúdo, uma boa produção, utilizando meios que criem credibilidade, que criem confiança em quem está assistindo, em quem está ouvindo, e não desistir, porque o engajamento ele vem aos poucos. Ninguém começa, a não ser que seja uma pessoa que já traz a autoridade de fora, ninguém começa um canal, no YouTube, no Instagram, onde quer que seja, um podcast, com milhares de seguidores, milhares de views, né, que o pessoal chama. Então, é um trabalho árduo, é não desistir na primeira e tentar sempre melhorar. Sempre melhorar. No começo você acaba falando, né, para você e mais duas pessoas, aí depois vai evoluindo, né, as pessoas vão vendo o conteúdo e começam a se interessar. E aí é gerar curiosidade nas pessoas, né, que ele vai trazer de novo, quando você aborda o assunto de uma forma clara, que seja rica, que aquela perda de tempo, que não é perda, mas seja rica para a pessoa. Então, assim, eu vou ficar, sei lá, meia hora, uma hora assistindo, 20 minutos, mas aquilo vai me agregar muito conteúdo. Né? Eu acho que talvez seja um pensamento bom. Eu acho também que uma coisinha que as pessoas podem utilizar, existe algumas regras bem entre aspas, né? De fotografia a respeito de enquadramento, quando a gente está falando. Não adianta nada você começar a filmar um vídeo ou uma live e você tá aqui no cantinho e tem todo esse espaço aqui sobrando, né? Ocupar um pouco da tela que você está falando, tentar não se cortar muito, utilizar um enquadramento bom. Existem algumas regras a respeito disso, como, por exemplo, a regra dos terços. Né? Você tentar dividir a sua tela em três, tentar fazer aqui, ó. Tentar dividir ela em três, para que os seus olhos ocupem o terço superior da tela. Né? Existe mas aí eu já vou te falar que provavelmente para quem está assistindo a gente, eles estão vendo a gente mais com foco maior. Eu não sei se você já viu isso, mas quando a gente está gravando, a gente vê um ângulo maior do que quem está assistindo a gente, que vê uma coisa mais focada. Fica difícil de se pautar, né? É verdade. Mas é importante a gente pelo menos ter um pouquinho dessa noção, um pouquinho para cima, um para baixo, eu acho que tudo bem. Mas é importante a gente ter um pouquinho desse conhecimento, até para que a gente comece cada vez mais a fazer escolhas conscientes. Tudo que a gente vai fazer nessa questão de comunicação é escolha. É escolha desde a forma de para quem, como, que mensagem que que ferramentas eu vou utilizar. E, eventualmente, vai ter um vídeo que você vai olhar e falar, poxa, o meu engajamento nesse vídeo foi tão bom, no outro foi péssimo. Poxa, o que será que eu fiz nesse vídeo que me trouxe um retorno bacana? Poxa, será que o meu áudio estava melhor? Será que o tema eu apresentei de uma forma diferente? Será que era um tema que no momento trazia um pouco mais de comoção? E aí a gente começa a fazer uma diferenciação. E de pouco a pouco a gente começa a fazer escolhas conscientes. E aí aquilo vai começando a fazer parte da sua identidade.
Você gosta, percebeu que quando você estava num estado de humor um pouco melhor, numa gravação um pouco mais leve, as pessoas aceitaram melhor o que você tinha para falar. Então vamos tentar gravar nos momentos em que a gente estiver bem, vamos tentar gravar nos momentos em que a gente esteja mais tranquilo. Eu falo que, como a gente faz gravação assim, via de regra, é do ombro para cima. Até às vezes o pessoal faz gravação de corpo inteiro, mas via de regra é ombro para cima. Então, tentar sempre olhar para a câmera, como a gente já conversou, tentar sempre sorrir, tentar sempre respirar bem, para que a gente não atropele o que a gente está falando, para que a gente possa pensar para falar, e ir incorporando essas coisas no nosso dia a dia, tanto fora da gravação como dentro da gravação, porque se a gente traz esses hábitos de fora, a chance da gente errar é menor. Então, ter um bom vocabulário, saber o que dizer, saber como dizer, no seu dia a dia, aquilo vai aparecer naturalmente na sua live, vai aparecer naturalmente no seu vídeo. E isso gera benefícios diversos, além da credibilidade, da confiança. Isso gera uma diminuição de retrabalho. Então, às vezes, você vai gravar um vídeo, você não pode utilizar a sua linguagem do cotidiano, porque você tem uma linguagem que é muito do dia a dia para o material jurídico, por exemplo. Sim. E aí, a quantidade de vezes que você vai ter que fazer o retrabalho, que você vai errar, que você vai engasgar, que você vai ter que parar, refazer. E vai gerar um gasto e um estresse. Você vai fazer da primeira vez porque você acha legal, na segunda vez você vai falar, putz, mas eu vou ter que gravar 1 hora para soltar um vídeo de 5 minutos. E super trabalho depois para editar, e não dá o retorno que eu quero e tal. Então, ter essa comunicação do dia a dia, uma boa comunicação do dia a dia nos seus vídeos, é bom também incorporar a boa comunicação do dia a dia para que a gente não tenha o retrabalho, para que a gente consiga passar essa naturalidade. Doutor Felipe, deixa eu só falar, a gente está com 7 minutinhos de live, só para você ter, não sei se você está acompanhando o tempo. Beleza, tá só para só para você se achar. É que eu começo, não sei se você está acompanhando o tempo mais. Aí, porque... Não, é porque eu acho que você não consegue ver o tempo da live. Não consigo. Obrigadão. Não, mas a gente já está recapitulando só para que as pessoas consigam fazer essas escolhas conscientes, que elas comecem a incorporar no dia a dia delas. Se você vai falar sentado, uma última dica é para você não ficar balançando, né? Eu falo isso para todo mundo porque é péssimo para quem está assistindo. Ficar acompanhando você indo e voltando, indo e voltando. E incorporar o sorriso, incorporar o olhar para a câmera, incorporar a leveza na comunicação, aprender a exercer o poder da síntese, que para quem está no meio jurídico é difícil, a pessoa gosta de falar, gosta de escrever, às vezes é um pouco mais complicado. E não desistir, continuar fazendo, perseverar em produções boas, em produções de qualidade, com bom conteúdo, mas que o conteúdo sozinho não faz milagre, a gente precisa também de uma boa apresentação e de uma boa forma. Eu quero agradecer. Pouco tempo, infelizmente, que a gente tem para falar sobre isso. Muito pouco, é um assunto tão bom. A gente fica aqui só ouvindo. Eu amo falar disso. Mas ainda tem 5 minutos ainda, pode falar ainda. Eu queria ver se eventualmente aí alguém tem alguma coisa para perguntar, tem alguma coisa para falar que dê pra gente passar. Se não tiver, não tem problema também. Bom, doutor Felipe, eu queria muito agradecer. Vamos esperar para ver se tem alguma questão, enfim, alguma dúvida. Eu queria muito agradecer sua disponibilidade de conversar aqui com a gente. Eu acho que é um assunto bem relevante hoje em dia. Eu tenho trazido até aqui no canal, já fez uma live sobre lives jurídicas, então cuidados que tem que ter para fazer uma live jurídica. Já falamos do personal brand, que eu já mencionei anteriormente. Eu acho que esse cuidado das pessoas com a imagem, porque a gente está numa situação que a gente parece que está meio isolado do mundo, mas a gente não está, né? Está todo mundo olhando para a gente e olhando mais até, né? Sim, então, por isso, eu acho super importante essas colocações que você está trazendo, para que as pessoas, não só na vida real, né? Na vida lá fora, na vida física lá fora, mas aqui também consigam aplicar esses cuidados para a construção de uma imagem boa, uma autoridade, construir uma autoridade da sua imagem. Com certeza. Queria muito agradecer a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente, viu? Vai ficar gravado no IGTV, depois eu vou tentar jogar no YouTube também. Eu que agradeço, muito obrigado de coração. Eu fico muito feliz pela lembrança
de ter feito o convite, de poder me receber aqui para poder compartilhar um pouquinho desses conhecimentos também. Não, estamos de portas abertas também. Quando quiser, tiver algum tema novo, quiser vir aqui falar, só a gente marca uma data, porque a gente tem, sempre tem gente passando ali no Instagram querendo ver. Hoje em dia, acho que a forma da gente receber conhecimento pelo Instagram tá muito gratificante. A gente tem conteúdos muito bons no Instagram. Quem está sabendo Sim. aproveitar essa época, acho que está se dando muito bem, porque são Com conteúdos certeza. gratuitos que normalmente você teria que disponibilizar pelo menos uma parte maior do seu tempo de ir até um lugar, ainda que a palestra seja gratuita, né? Com certeza, com certeza. Eu fico feliz de ver que a doutora está fazendo esse trabalho, um trabalho muito bacana. Eu tenho acompanhado alguns dos trabalhos que você tem feito. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a todo mundo que está mandando os comentários aqui, elogiando. Poxa, obrigado. Os elogios toda para a doutora Adriana, que desenvolve esse trabalho aqui no mercado jurídico. E também fico à disposição. Obrigado por abrir as portas para mim. Um beijo para você, para todo mundo que assiste a gente. Obrigadão. Obrigada, viu, doutor Felipe? Vai Obrigado, ficar Adriana. salvo aqui, viu, gente? Quem quiser depois dar mais uma olhada, é só olhar no IGTV. E voltem para as próximas.